O trabalho ele se chama Reconhecimento de Espécies de Pássaros utilizando espectrogramas. Ele foi escrito por mim com coautoria do meu orientador do programa de mestrado da Universidade Estadual de Maringá. Bom, a apresentação ela foi dividida em 5 tópicos, sendo eles a introdução, fundamentação teórica, método proposto, resultados experimentais, conclusões e trabalhos futuros. Bom, a introdução. Qual o principal objetivo do trabalho? O objetivo dele é voltado para o conhecimento da biodiversidade das espécies de pássaros de uma determinada região. A dificuldade desse reconhecimento das espécies antes do aspecto da miniaturização dos dispositivos móveis e da tecnologia era feita através de uma rede de neblina, onde todos era montada uma rede no campo, mais ou menos como uma rede de vôlei, onde os pássaros batiam nela, ficavam presos e os especialistas, os ornitólogos, eles iam lá, pegavam a espécie que estava presa e fazia a identificação dela e depois soltava. Só que tinha um problema, às vezes algumas espécies morriam. Essa é a ideia por trás do reconhecimento automático das espécies, onde não é necessário contato humano e não é feito nada invasivo que venha a gerar nenhum problema para as espécies e acabe por, como eu posso dizer, prejudicar o desenvolvimento daquela espécie, vai que é uma espécie em extinção ou algo do gênero. Como eu disse antes, isso só foi possível devido ao desenvolvimento tecnológico, que microfones pequenos e dispositivos móveis que são carregados por energia solar, que pode ser deixada no meio do campo, onde são gravados os áudios. Meu trabalho abrange mais a parte da classificação, então essa gravação de áudio, essas coisas, foi feita por outras pessoas que têm uma base na internet. Bom, qual que é o desafio desse trabalho? É a identificação e a extração de características presentes em espectrogramas e discriminar o canto das espécies de acordo com a espécie de pássaro. Então, o que seria? Eu consigo transformar a identidade do sinal de áudio em imagem para que eu possa estar fazendo a classificação? Essa era a ideia central do desafio. Bom, as hipóteses de pesquisa. É possível representar o canto de um pássaro através de características extraídas a partir do espectrograma gerado a partir do sinal de áudio? E através da utilização dessas características visuais, de textura, eu tenho um resultado de classificação tão bom quanto os resultados apresentados por trabalhos utilizando características acústicas. Vou conseguir ter o mesmo resultado, não vou perder a natureza do sinal dessa transformação? Bom, então, qual é o objetivo de acordo com isso? Então, o objetivo é desenvolver uma abordagem de conhecimento de espécies de pássaros, utilizando características de texturas extraídas a partir de espectrogramas. Bom, qual que é a contribuição desse trabalho com o estado da arte desse tipo de trabalho? Apresentar então uma nova abordagem para a classificação de espécies de pássaros, diferentes das apresentadas até o momento na literatura. Quanto à fundamentação teórica, as características utilizadas para fazer essa classificação, elas, como eu disse antes, são baseadas em características de textura. Aí foram utilizados 3 descritores, que são o local binary pattern, o local phase quantization e os filtros de Gabor. Cada um deles trabalha baseado em um conjunto de pixels, onde através deles são obtidas algumas características com as quais eu trabalhei no sistema de classificação. Para a classificação em si, foi utilizado vários classificadores, utilizando cross-validation. Então, depois que eu tive o resultado de cada um desses, onde é obtido cada um dos resultados desses classificadores, é feita uma fusão desses resultados para obter a minha decisão. Após eu ter
todo o meu conjunto de resultados ali, eu tenho a minha decisão, eu posso aplicar algumas medidas de avaliação do resultado, que eu tenho o Precision, o Recall, o F-Measure e o Macro-F, que são medidas de avaliação de resultados. O Precision, ele trabalha em cima da quantidade de espécies classificadas, com quantidade de amostras classificadas como uma classe, e sobre a quantidade total de amostras, enquanto o Recall, ele trabalha sobre a quantidade de amostras classificadas com uma espécie cega sobre a quantidade de amostras daquela classe. A F-Measure é uma média que trabalha com Precision Recall, e o Macro-F é a minha média, é o meu F-Measure global em relação a cada um dos classificadores que eu criei para fazer a classificação das espécies. Bom, o método proposto, então, primeiro eu precisei criar uma base de dados. Essa base de dados, ela foi sintetizada a partir de um repositório que existe na internet, ele é chamado Xenocanto. Esse Xenocanto, ele tem espécies do mundo inteiro, mas eu decidi trabalhar com uma região demográfica menor, então eu defini que eu ia trabalhar com as espécies que estavam localizadas em um raio de 250 quilômetros da cidade de Curitiba, no Paraná, que é situado no Brasil. Então, essas espécies, elas ficam situadas na região da Mata Atlântica, da região sul do Brasil. Então, dessas espécies, então, a quantidade original de espécies, ela era de 75 espécies. Aí eu decidi trabalhar só com as espécies que tivessem com uma quantidade de amostra igual ou superior a 10, porque eu escolhi trabalhar com uma validação cruzada utilizando 10 folds. E em seguida, eu eliminei todas as amostras de áudios que tivessem sinal inferior a 1 segundo. Quando eu fiz esses dois filtros, me sobraram apenas 46 espécies e um total de 2.814 amostras de áudio. Bom, quanto à parte da divisão dessas amostras em folds, eu utilizei 10 folds e distribuí cada uma das espécies de forma balanceada, para que eu tivesse pelo menos uma amostra de cada espécie em cada um dos folds. Bom, essa imagem ela representa a transformação do espectro de áudio em um espectrograma. Então, ali em cima eu tenho a representação do sinal de áudio. Foi aplicado então um processo, foi usada uma ferramenta que se chama SOX, onde eu consigo estar abstraindo o sinal de áudio e transformando ele em imagem, que é a representação do meu áudio. Bom, o processo de extração de características, como eu disse antes, utilizou 3 descritores de textura. Então foram o LBP, que é o Local Binary Pattern, o LPQ, que é o Local Phase Quantization, e os filtros de Gabor. Para o LBP, fazendo a revisão da literatura, foi verificado que a melhor combinação das opções desse descritor é utilizando 8 vizinhos de um pixel central para uma distância de 2 pixels do pixel central. Foi essa a medida que eu utilizei. Aí o LBP, eu usei uma janela de pixels de 7 por 7, e o filtro de Gabor eu utilizei 5 rotações e 5 fases para fazer eu calculei a inferência da média e a média quadrada para fazer as características do conjunto ali. A variação que eu tive esse aqui elas são as etapas que eu citei antes. Então, eu tive a divisão em folds, depois a geração dos espectrogramas, a extração das características, a classificação das espécies e a fusão dos resultados. Quanto aos resultados, como pode ser visto, eu fiz variação do limite de frequência do sinal de áudio para a geração dos espectrogramas e a amplitude do sinal também, qual a amplitude que eu utilizar. Então eu variei ali na frequência do sinal de 14.000 Hz até 22.000 Hz, e quanto a amplitude do sinal
de 80 decibéis a 90 decibéis. Como pode ser visto, o meu melhor resultado foi utilizando um limite de frequência de 22.000 Hz com uma amplitude de sinal de 80 decibéis, onde o meu melhor resultado foi de 77,33%, e a minha confiança do resultado, que o meu F-measure, que foi o geral, né, a média, que na verdade é o macro-E, foi de 76,39%, e isso quando eu usei o LBP como descritor de textura. Quando eu utilizei o LPQ, meus resultados foram um pouco inferiores. No entanto, a minha variação ali entre frequência e amplitude de sinal também foi 22.000 Hz e 80 decibéis, que apresentaram os melhores resultados. Quando eu utilizei o filtro de Gabor, eu tive uma pequena diferença, porque a frequência, o melhor resultado também foi 22.000 Hz, só que a amplitude de sinal foi de 90 decibéis. O meu resultado ele foi ligeiramente superior ao resultado apresentado quando eu utilizei o LBP. No entanto, a confiança do meu resultado foi um pouco inferior. Então, eu posso até chegar a dizer, não cheguei a fazer um teste estatístico para verificar, que os resultados com o LBP apresentaram foram superiores ao Gabor devido à confiança do resultado que foi maior. Quanto à conclusão, com a realização do experimento, pode verificar que os resultados apresentados se equiparam com os resultados apresentados na literatura. Então, teoricamente, ele é válido em relação aos trabalhos que já existem com esse objetivo. Bom, quanto aos trabalhos futuros, eu pretendo utilizar o zoneamento dos espectrogramas para verificar se partes individuais da imagem ali, ela consegue discriminar melhor o canto de determinado pássaro em relação à imagem como um todo. Também pretendo aplicar técnicas de redução de ruído, tanto na imagem quanto no som, para verificar se eu tenho ganho nos resultados. E também utilizar características acústicas na mesma base que eu criei para fazer uma comparação justa com os resultados que eu tenho. Utilizar características que já foram utilizadas em outros trabalhos da literatura. E também testar outros métodos de descrever o conteúdo de textura e classificar o sinal. Bom, daí a lição é essa.